Oi pessoal, tô aqui fazendo esse vídeo aqui para falar de novo sobre perícia judicial, né? Eu tô aqui finalizando um laudo. Esse laudo é um laudo estrutural de uma condição onde um sobrado ele acabou sofrendo algumas manifestações patológicas em razão da obra de um edifício, né? De 4 pavimentos, né? De bloco estrutural. E aí esse edifício, quando foi executado, ele acabou gerando uma série de manifestações patológicas. Nós fomos lá na data de 19 de setembro e fizemos lá alguns ensaios, esclerometria para verificar as condições do concreto, da resistência do concreto, pacometria para verificar armaduras na edificação afetada e enfim, imagens de termografia, higrometria e percussão. Então nós fizemos alguns ensaios lá e no caso específico, pessoal, a gente chegou à conclusão de que de fato houve então essa movimentação atípica em razão da construção do prédio. Então a gente ficou, a nossa opinião técnica, ela foi baseada no entendimento de que de fato há uma responsabilidade ali. Esse é o corpo, o que eu quero mostrar aqui de fato, pessoal, é o corpo do laudo. Vão ter muitos exemplos na internet também. Com o tempo, a gente vai usando, no início, né, da carreira, exemplos de laudos disponibilizados ali na internet, mas com o tempo você vai adquirindo a sua formatação. Essa formatação aqui, ela nem é muito minha, pessoal, na verdade, minha esposa formata desse jeito. Eu formato de uma forma mais simples, ela não fica tão elaborada. Aí quando eu estou mais assim aplicado, eu vou e copio dela a formatação para fazer o meu. Mas é um laudo bem pragmático, né? Eu vou passar meio rápido aqui para não constar dados, pessoal, mas enfim, uma introdução, um sumário simples, o corpo do laudo aqui, introdução, objetivo da perícia, fundamentação normativa, metodologia aplicada, ensaios realizados, achados de campo, quadro fotográfico, obviamente, o diagnóstico técnico, o nexo causal, ou seja, do diagnóstico, por que nós entendemos que aquilo interferiu naquilo, né? E esse nexo é importante. Aqui, pessoal, é minha casa ali no fundo, repara, é cimento queimado. Parece que tá meio bagunçado, que eu tô na obra aqui, mas não tô não, tô em casa. Pessoal, grau de risco, recomendações técnicas, né? A estabilização e recuperação do imóvel, o quadro quantitativo e estimativa de custos. O juiz precisa disso para definir a ação. Então, se você não colocar no laudo, você vai ter que depois fazer um laudo complementar com essas informações. Isso é fundamental. E aí, por fim, conclusão e anexos. Ou seja, pessoal, nada muito. Vou pular essa parte, mas aqui tá informações que não podem conter. O resumo executivo aí. Então, uma breve colocação aqui do que nós encontramos, né? E o que nós temos lá de fato de custo estimado, né? O objetivo e o escopo, ou seja, o que nós fomos fazer lá? Identificar, classificar as manifestações, né, do imóvel da autora, determinar o mecanismo gerador, avaliar o nexo causal com a obra lindeira, ou seja, a obra que faz divisa ali, né, quando executada, estimar os riscos e as medidas corretivas, isso é muito importante. Apresentar o orçamento técnico, conforme eu disse, o juiz precisa disso, tá, pessoal? Aqui, a fundamentação normativa e legal, isso é muito importante, pessoal. O juiz precisa disso. O seu laudo precisa estar de acordo com isso aqui, ó. Por quê? Porque você vai ser contestado, isso é natural. E quando contestado, pessoal,
é importante que você tenha a normativa do seu lado. A normativa é lei. Então é isso. Fundamentação, a metodologia pericial, o que nós fizemos de fato, análise documental e anamnese, vistoria in loco, os ensaios, enfim. E depois o laudo propriamente dito. Os ensaios executados, qual a finalidade de cada um, que NBR que justifica esse ensaio, tá, pessoal? Tô gravando aqui sozinho, é um pouco complicado, mas eu acho que dá para entender. O que a gente quer que vocês entendam mesmo. O básico, né? Termografia, tal, isso aqui. Aí aqui já são imagens que eu vou evitar ficar também passando muito, mas vou mostrar pelo menos da patologia, que isso aqui é bacana, hein? Olha aqui, pessoal. Olha a condição desse móvel, olha o ponto que chegou, pessoal. Isso aqui tem uma foto aqui de um fissurômetro que extravasou o limite máximo do fissurômetro. Veja bem que condição, pessoal. Olha aqui, que situação específica, né? Então, aqui foi uma situação muito particular, aqui uma identificação muito especial que demonstra que houve de fato um recalque, que a própria edificação nova, que seria essa aqui, essa é da autora. Essa aqui também tem sinais de recalque diferencial. Qual é a proposta? A solução, gente. Que o requerido consiga resolver da melhor forma possível, sem onerar tanto a si mesmo, né? E que a autora tenha sanado as suas demandas, né? Porque está lá com o imóvel totalmente afetado, né? Então aqui a gente no final já coloca aqui o grau de risco, colapso global não identificado, de fato, risco de agravamento, sim, de fato, e uma urgência na intervenção, isso é muito importante. As recomendações técnicas, que eu não vou deixar aqui também muito exposto, depois se vocês quiserem dar um print aí e ver, mas são cálculos estruturais ali que a gente faz. Estimativa de custo também, que isso aqui eu vou passar meio batido, mas enfim, é uma tabelinha com a estimativa de custos, considerando o BDI, os encargos e a tabela SINAP, principalmente, porque o juiz também, no juízo você vai precisar estar baseado em alguma tabela de valores, tá, pessoal? Então é isso, esse é o laudo, você vê, nada muito elaborado, uma coisa pragmática, para quê? Para trazer para o juiz por que ocorreu, quem é responsável por isso, tecnicamente falando, sempre tecnicamente falando, jamais fazendo juízo de causa de qualquer situação. Essa perícia em particular, ela foi bem tensa, as partes estavam muito, muito, muito nervosas, então foi uma perícia, acho que na minha opinião, a mais difícil de todas. Eu já fiz bastante. Então, é isso, pessoal. O corpo aí do laudo pericial, né, uma forma de trabalhar, esteja sempre com as normas a seu favor. Na dúvida, procure um profissional mais experiente, não tem certeza, não é Google ajuda, GPT ajuda, Gemini, Grok, mas não faz o trabalho, gente. Pode organizar suas ideias, mas você precisa ter uma fonte fidedigna, real, pessoal. Pessoas que estudaram e têm conhecimento de causa, senão tu vai passar vergonha. Não vai por inteligência artificial, tu vai passar vergonha. Se for com auxílio da inteligência artificial, tá fazendo o mesmo que todos fazem, pessoal, tá? Hoje, todos fazem. De engenheiros a advogados. Mas é preciso ter cautela. Se você não empenhar o seu conhecimento fundamental, você vai perder a tua capacidade de discernimento nas demandas e principalmente em loco, vai acabar passando vergonha. Se chegar lá e tu acabar, como já ocorreu comigo, não de passar vergonha, mas de chegar numa sala com 6 engenheiros
muito mais experientes do que eu. Então, se eu não soubesse do que eu estava falando, eu ia passar vergonha. Então, tenham cuidado com isso também. Use com moderação. Beleza, pessoal? Tudo de bom. Obrigadão, valeu.